O programa a seguir é de responsabilidade do Centro de Auditores Públicos Externos do TCE. O conteúdo e as entrevistas não expressam a posição oficial do Tribunal de Contas do Estado sobre os temas abordados. Controle em Foco. Programa do Centro de Auditores Públicos Externos do Rio Grande do Sul. A apresentação, Josué Martins. Olá, ouvintes. Bom dia. Estamos começando o Controle em Foco, um programa produzido pelo Centro de Auditores Públicos Externos do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Nesta edição, vamos tratar dos 50 anos do golpe de Estado de 64, procurar entender os acontecimentos que precederam o golpe, revisitando a conjuntura da época. E vamos fazer isso discutindo o projeto de governo do presidente João Goulart. Conosco aqui no estúdio o professor Cássio Silva Moreira, autor do livro O Projeto de Nação do Governo João Goulart, o Plano Trienal e as Reformas de Base, 1961 a 1964, editora Sulina. O professor Cássio é doutor em Economia com ênfase em Economia do Desenvolvimento pela URGS, mestre em Economia do Desenvolvimento pela PUC, MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, experiência na área do ensino de Economia em graduação e pós-graduação. Atualmente é professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul e pesquisador na área de Economia. Lembramos que o dia 13 de agosto é o Dia do Economista, e esse programa é dedicado aos colegas auditores economistas. Estamos começando o Controle em Foco. Bom dia, professor Cássio. Bom dia. Vamos começar a nossa conversa falando um pouco da figura do Jango. Qual a trajetória histórica do presidente João Goulart? Ao traçar a sua trajetória, podemos também contextualizar um pouco o período da presidência do Jango, né? Que Brasil era aquele? Como chegamos até ali? Bom, em relação à trajetória política do Jango, vai acabar fundando o PTB de São Borja, né? A inserção dele na política vai se dar na época que o Getúlio vai ser deposto, em 45, e vai se autoexilar na sua fazenda. E por proximidades, o Getúlio era muito amigo do pai do Jango, acaba conhecendo o Jango, e um churrasco, em algum evento, vê o Jango discursando e começa a ficar interessado naquele rapaz. Tá? E o Jango começa a ter uma aproximação muito grande com o Getúlio, tanto de apoiar num período que muitas pessoas acabam se afastando do Getúlio. O Jango vai ser um das principais amigos que o Getúlio vai fazer. E aí o Jango entra na política dessa forma, né? Se filiando ao partido, fundando o PTB na cidade, enfim. Quando o Getúlio ele volta ao poder, né, pelo voto, ele mais da metade do governo do Getúlio, 51, 54, ele acaba sendo chamado, né, para ministro do Trabalho, o Jango, né? Então o ministro vai ser ministro durante o governo Getúlio Vargas. Antes ele já tinha sido deputado, né? Secretário de Justiça também, né, do Estado. E ele acaba sendo ministro. E depois, com o suicídio do Vargas, JK é lançado à presidência da República pelo PSD e faz uma aliança com o PTB. E o PTB indica o vice João Goulart. Então, na época, as pessoas votavam para presidente e vice-presidente de formas separadas. Então, o JK vai ser eleito presidente e o Jango vai ser eleito vice-presidente. Inclusive, com mais votos do que o presidente. Né? Então, ele vai passar, durante os anos do governo JK, que vai ser lançado o plano de metas, como vice-presidente da República. Bom, depois que acaba o governo JK, novas eleições. De um lado, com o apoio da UDN, embora não seja o candidato, se não me engano, acho que era PTC, Jânio Quadros, com o apoio da UDN, Carlos Lacerda. E de outro lado, Marechal Lott, que vai ser um dos principais responsáveis pela posse do JK. É uma tentativa de golpe, de não deixar o JK assumir, e o Marechal Lott vai ser um dos principais responsáveis, né, pela manutenção das eleições e posse. E nesse contexto é feita uma nova aliança entre PSD, com o candidato Lott, e o Jango como vice do Lott pelo PTB. De outro lado, né, o Jânio Quadros. Nesse contexto, vai ser eleito o Jânio Quadros, né, com o Jango.
Ou seja, para o pessoal mais novo entender, é a mesma coisa que tu elegesse um presidente do PSDB com o vice do PT, ou o contrário, elegesse um presidente do PT com o vice do PSDB. Ou seja, as eleições eram separadas. Aconteciam no mesmo momento, mas... Tu podia votar para vice-presidente e para presidente de forma separada. Então, nesse contexto, imagina, o Jânio Quadros, representando a UDN, que era formada pelos anti-getulistas, ter como seu vice o herdeiro político do getulismo, ou seja, João Goulart. Então, nesse contexto que o Jânio Quadros vai começar governando com o vice, na época o Jango não faz mais votos do que o Jânio Quadros, talvez até porque aqui vai ter uma dissidência, no PTB que o Fernando Ferrari vai concorrer, e talvez por causa disso pode ser que o Jango não tenha feito mais votos do que o Jânio Quadros. Bom, nesse contexto, então, o Jânio Quadros ele governa uns 7 meses e renuncia. E na hora da renúncia, o seu vice está na China, na China comunista. E aí tem toda aquela situação complexa de os militares não querendo que o Jango assuma. Aí aqui no Rio Grande do Sul, o início da campanha da legalidade, um racha no exército. O Leonel Brizola, que na época era seu cunhado e governador do estado, lidera a chamada campanha da legalidade pela posse. E aí é feito, de certa forma, um acordo e se muda de presidencialismo para parlamentarismo e o Jango assume nessas condições. No seu livro, o senhor menciona uma outra peculiaridade que eu acho que é interessante destacar para o nosso ouvinte. O Jango estava na China porque o vice também tinha um papel diferente naquela época do papel que hoje tem o vice, né? O senhor menciona que ele era também o presidente do Senado Federal e o responsável pela política externa do país? Sim. Como é que era isso? Na época, quando o Jânio Quadros assumiu, embora internamente ele adota uma política mais conservadora de combate à inflação, e até moralista, se proíbe o uso de biquíni, enfim, várias questões mais morais. No âmbito externo, ele adota uma política progressista, chamada política externa independente. O que é essa política externa independente? A gente tem que lembrar que na época estava chegando o auge da Guerra Fria, e o mundo estava dividido entre quem estava aliado aos Estados Unidos ou à União Soviética, ou seja, o bloco capitalista versus socialista. E a política externa independente nada mais era do que fazer negócios, comércio, não importa se o país é socialista ou capitalista, ou seja, essa era a política externa independente. E nesse sentido que o Jango acaba viajando para a China, depois mais adiante para a União Soviética. Se não me engano vai ser um dos primeiros líderes da América Latina a visitar esses países. Então o vice ele tem um papel muito mais ativo do que hoje, até porque ele vai ser eleito também, por meio do voto. Aproveitando, o livro, então, o projeto de nação do governo João Goulart, o plano trienal e as reformas de base, 61 a 64, ele é fruto da minha tese de doutorado na URGS, em economia, sob a orientação do professor Pedro Fonseca, e aí acabou se transformando num livro, com basicamente 4 capítulos, que daqui a pouco a gente começa a falar mais sobre eles. Então, resumindo a trajetória do Jango, o senhor menciona também no seu livro que o Jango era um obcecado pelas reformas de base, Que questões se colocavam para a nação que levavam o presidente João Goulart a fazer as propostas de reforma? Que direção elas iam? Bom, o livro está dividido em 4 partes, 4 capítulos. O primeiro capítulo, chamado O Legado Vargas, mostra toda a questão do trabalhismo versus populismo, a trajetória, até tem alguns causos interessantes do Jango, na sua vida particular e no trato político, e qual seria o projeto do governo Vargas, Essa é o que trata o primeiro capítulo. O segundo capítulo ele já vai fazer uma contextualização econômica da época, apontando alguns problemas da economia brasileira. Por exemplo, uma inflação acelerada, meio que saindo do controle, um PIB baixo, alguns atribuem esse período uma estagflação, ou seja, baixo crescimento com aceleração inflacionária, as contas externas se deteriorando, Então, várias situações de um Brasil que
começa a sua industrialização, embora a industrialização é bem de antes do Vargas, né? Até o próprio Barão de Mauá, que vai ser um dos grandes empresários brasileiros. Mas ela começa, de fato, a ser objeto da política econômica, né? A partir do governo Vargas. Então, tu tinha uma economia que vai se mudando. Um tempo atrás, ela tinha uma participação agrária muito grande, começa a mudar. A própria legislação trabalhista no Vargas, né, para o trabalhador da cidade, depois estendida para o campo. Então, várias questões começam a meio que surgir, a se acelerar nesse período. E vai ser nesse contexto que, aí é o capítulo 3, que vai surgir as propostas, né, as reformas de base. O capítulo 13 ele fala um pouco das realizações, um pouco da questão da relação do governo com o Congresso e também ele vai detalhar as reformas de base. Bom, as reformas de base elas estavam divididas em dois tipos. Como é que foi feita essa pesquisa? Ou seja, primeiro, um dos principais referências que a gente vai ter é a questão a mensagem ao Congresso Nacional de 64, né? Esse documento, ele, de certa forma, ele é o mapa, né, das propostas do Jango. Então, as propostas, pelo que a gente identifica, tanto nesse documento quanto outras bibliografias, ela está dividida em reformas processuais e de conteúdo. Tá? A mãe de todas as reformas era a reforma política. Assim como hoje, na minha opinião, né? Por quê? Porque o Jango entendia que o Congresso que estava na época era um Congresso muito mais conservador e ele não faria, por ter essas características conservadoras, reformas progressistas. Então deveria-se, né, mudar a questão uma reforma política e eleitoral, né? Bom, então tu tinha a reforma administrativa, a reforma tributária, bancária, cambial, urbana, agrária, universitária, tá? Essas eram as principais reformas que o Jango trazia. A gente percebe da obsessão do Jango pelas reformas em várias passagens dos seus discursos e dos documentos. O Jango via como, por exemplo, a independência do Brasil, o fim da escravidão, a proclamação da República, a própria legislação trabalhista do Vargas, né? E as reformas de base, como um marco, como uma virada de página na história. Então, está claro até que ele começa a ficar obsessivo com isso. Tanto que ele poderia daqui a pouco não ter sido derrubado, né? Há indícios que pessoas conversaram com ele que poderiam meio que apoiar, impedir o golpe se ele meio que mudasse o seu ministério, algumas pessoas que estavam cercando, algumas até ligadas ao Partido Comunista, enfim. E a gente tem que entender que a principal aliança que sustentava o governo Jango era o PTB e o PSD. E o PSD, na época, era um partido com uma base... primeiro, o PSD e o PTB vão surgir Vargas, né? O PTB com uma característica mais de base operária e o PSD da máquina do Estado, ditatorial e também classista, no sentido de latifundiários, enfim. Então, havia uma certa contradição até na própria aliança. Um governo que defende a reforma agrária tem um partido... que seria eminentemente contra a reforma agrária. Então, várias questões, e a questão internacional também, né? A participação dos Estados Unidos do golpe, por meio da Operação Brother Sun, de financiamento, desestabilização do governo por meio do IPES, né? Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais, o IBAD, enfim, são várias questões que vão fazendo com que o golpe que poderia ter sido em 54, e o suicídio do Vargas impediu, foi adiado em 10 anos e acabou acontecendo em 64. Eu lembro ainda, na época de estudante, caiu nas minhas mãos um livro que era um tijolaço, do René Dreyfus. Isso, ótimo. Tomada do Estado, né? Isso. Mais da metade do livro são documentos. Brasilianista. Exato. Que ele recolhe mostrando como é que os Estados Unidos se articularam com forças internas, né, para fazer com que o golpe acontecesse. Muito impressionante os documentos e a quantidade de comprovações nesse sentido que traz ali o Dreyfus, né? O título até é 1964, a conquista do Estado. Eu falei a tomada do Estado. 1964, a conquista do Estado, né? Esse livro, realmente, ele até é uma das referências do livro, né? E ele mostra, por meio de
num acervo documental enorme, documentos que provam como, de certa forma, essas pessoas ligadas mais à UDN, enfim, vão meio que tomando as posições mais administrativas do Estado, né? Sempre sendo comandado principalmente pelos militares. Então o livro ele mostra essas questões. E um outro livro importante, outros autores importantes, na minha opinião, por exemplo, uma das principais referências que eu vou ter para o livro vai ser o Muniz Bandeira, né? Que tem um livro que eu acho que, para mim, é um clássico desse período, que é o Governo João Goulart e as Lutas Sociais no Brasil, né? Que teve a sua edição em 78 e 79, depois 2001 e 2010 agora. Até estava falando com o Muniz ontem por e-mail, né, e ele comentou dessa última edição agora de 2010 que tem várias outras acréscimos, especialmente sobre a questão se o Jango foi assassinado ou não, enfim. O Jorge Ferreira também, lá do Rio de Janeiro, vai ser um autor que vai trabalhar muito essa questão porque ficou uma pecha de que o governo Getúlio e Jango eram governos populistas, no sentido pejorativo da palavra, né, não no sentido popular, mas no sentido de demagogos, etc. E por muito tempo na academia, especialmente até nas faculdades de história, tu pega livros mais antigos, tu vai ver o período populista, né? Isso ficou com muita força. E o Jorge Ferreira vai ser um dos principais autores que vai desmontando essa ideia de populismo, né? E o livro trabalha também, né? O nosso livro trabalha nisso também. Outro autor é o meu próprio orientador, o professor Pedro Fonseca, o Sérgio Monteiro, né? Que tem alguns artigos muito interessantes sobre esse período também, né, sobre a política econômica, né, mas no curto prazo, enfim. O Pedro Fonseca tem vários outros trabalhos mais abrangentes assim, sobre o período. Então, vários autores começam a meio que revisar, né, o legado do Jango. No seu livro, o senhor menciona que Jango era um nacionalista, na verdade, né? Contrapondo a essa ideia de populismo, e faz uma discussão em torno também da questão que em parte justificava o golpe, né, que era a ideia que se propagandeava que o João Goulart era um comunista, enfim. E aí o senhor traz ali caracterizações diferentes disso. Diz, não, ele na verdade era um nacionalista, era um reformista e um desenvolvimentista, né, com uma visão herdada do trabalhismo, buscando aí uma espécie de um desenvolvimento econômico com distribuição de renda, né? Primeiro a questão do Jango, né? Como é que surgiu o meu interesse em pesquisar o Jango? Certa vez eu até estava conversando com um colega, amigo meu, Charles Siddhartha, professor de História, né? E ele comentou várias coisas sobre o Jango e eu comecei a me interessar. Eu já tinha uma certa simpatia pelo Getúlio Vargas, Brizola, mas eu não conhecia tanto o Jango. E eu comecei a aprofundar, pesquisar, conversar com pessoas, algumas inclusive que conheceram ele pessoalmente, ler muito. Para a tese eu acabei comprando uns 40, 50 livros só sobre esse período, né? E dá para dizer que mais da metade eu li todos. Alguns eu li partes, capítulos, enfim. E o que eu começo a detectar é que o Jango era uma pessoa de extremo bom coração, né? Uma pessoa boa, né? E além disso, ele também era um exímio negociante. Ele tinha uma visão de futuro. Ele embora ele fosse na época dos latifundiários mais ricos do país, e aí é a contradição, né? Um latifundiário propondo reforma agrária, ele acabou tendo uma herança, só que ele acaba triplicando, quadruplicando essa herança, porque ele tem até causos interessantes, que uma vez chega um inglês de um frigorífico e pega o Jango bem no meio que ele está levando o gado junto com os seus peões, etc., de uma fazenda para outra. E o inglês vai acompanhar ele. E aí no início o inglês não se mistura, ou seja, os peões ficam lá, o inglês fica ali. No final da viagem está o inglês sentado no meio dos peões numa roda de chimarrão, contando piada, rindo, etc., né? Essa questão da conciliação de classes. Então o Jango tem marcado, né, isso. Depois, a gente estava falando sobre a trajetória, sobre a questão pessoal, né, do Jango. Depois você tinha perguntado, só me recordo. Como é que, na verdade, eu tinha mencionado de trabalhar um pouco a questão reformismo, desenvolvimentismo, distribuição de renda. Falou perfeito o teu resumo que tu fez agora há pouco. O Jango, ele acaba defendendo, a tese detecta que havia um projeto, né, coerente, porque uma das grandes críticas que se faz ao Jango, que era um governo caótico,
presidente fraco, indeciso, sem projeto, né? Alguns artigos já meio que começam a mostrar que muitas das coisas que acabam meio que se alternando na política econômica se devem às circunstâncias e até meio que a corda bamba, né, que o governo está meio que sustentado, ou seja, ele não tem uma base de sustentação sólida. Então ele acaba modificando coisas em virtude muito disso. Então a tese ela acaba meio que a hipótese, né, que a gente testou na tese, que depois se transformou no livro, é que se havia um projeto de nação e qual seria. Então a gente percebe que há um projeto de nação, um projeto que de certa forma ele é uma retomada, ele resgata o projeto nacional desenvolvimentista do Vargas, que de certa forma vai ser um pouco minado ali no governo Café Filho, e depois com o JK, que acaba tendo uma visão mais de aliança ao capital estrangeiro, né, e de certa forma enfraquecendo o chamado nacional desenvolvimentismo, embora é desenvolvimentista também, né, e o Jango ele meio que ele tenta retomar esse projeto nacional desenvolvimentista do Vargas. Então há um projeto de caráter reformista, nada de ruptura com o capitalismo, né? Ou seja, a crítica que se fazia na época é que o governo tentava um golpe ou, né, que o Brasil estava ameaçado de se transformar em um país comunista, enfim. Isso não é detectado em momento algum dos discursos do Jango. O Jango ele tinha a crença de que o capitalismo necessitava de reformas. Se tu ler até o pensamento do Alberto Pasqualini, que foi uma das principais referências, né, do trabalhismo, está muito claro isso, ou seja, reformas dentro do capitalismo. Né? Então isso que muitas vezes acaba se confundindo e também se aproveitando dessas questões para derrubar um governo. Tanto que no final do livro eu afirmo, né, que o golpe ele acaba sendo contra um projeto, o trabalhismo, e não contra a ameaça comunista. Esse projeto ele continha um viés nacionalista muito forte, né? Ele tinha uma definição de papel do Estado na sua relação com a economia também bastante forte, né? E tinha também, dentro das suas reformas, a ideia de restringir a remessa de lucro para o exterior. É isso? Qual é a visão que o governo tinha? Primeiro que o governo Jango não era contra o capital internacional, né? Contra o capital privado, enfim. Muito pelo contrário. A questão toda é que acreditava-se que deveria ter um papel o Estado deveria ter um papel de direcionar esse investimento e que também impedir que certos setores tivessem lucros muito exorbitantes, né? Um lucro justo, de certa forma, eram algumas palavras até que o Jango usava. Então, essa visão de que o Estado, ele, de certa forma, era um direcionador dos investimentos. E essa questão da remessa de lucro, o Brasil estava constantemente crescendo o seu déficit na balança de serviços. Balança de serviços, para quem não sabe, o balanço de pagamentos é formado pela balança comercial, balança de serviços, transferência lateral, que isso dá a chamada conta corrente, balanço de transações correntes, e depois vem a conta de capital e financeira, e aí fecha o balanço de pagamentos. Então a balança de serviços, além da questão de frete, turismo, também tinha muita questão da remessa de lucro das empresas para o exterior. E principalmente depois do governo desenvolvimentista do JK, que teve uma entrada muito grande de empresas multinacionais no país, essa conta de remessa de lucro começa a aumentar, né? E o Brasil tinha uma dívida externa, e uma boa parte dessa dívida externa de muito curto prazo, que acabava trazendo muitas restrições ao desenvolvimento por meio, né, de déficit na balança de transações correntes. Então, o que o Jango propunha era uma restrição. Eu até acredito que essa restrição não fosse por muito tempo, né? Mas uma restrição nessa remessa de lucro. E isso acaba contrariando, principalmente, interesses estadunidenses e estrangeiros. Para o nosso ouvinte poder compreender um pouquinho melhor, como é que esses déficits na balança comercial, ou melhor, na balança de serviços, trazem restrições ao desenvolvimento interno, à economia nacional? Bom, primeiro a questão do déficit externo, né? O que acontece? Se tu tem um déficit externo que ele não é financiado com a entrada de capital, tu começa a ter diminuição das reservas. Isso pode impactar, de certa forma, de tu daqui a pouco decretar uma moratória, né? Ou seja,
não tenho como pagar. Isso acaba afetando principalmente o nível de investimentos, porque se um país tem muitas dificuldades de pagar suas contas externas, as pessoas que vão emprestar para esse país vão ter um risco maior, logo, por consequência, vão exigir um retorno, uma taxa de juros maior para esse investimento. Além disso, para poder pagar essas contas, o Estado tem que tentar exportar mais. Daqui a pouco, se tu exporta mais, tu pode acabar sobrando menos para o mercado interno. Então, são algumas restrições que podem afetar o crescimento econômico e, por consequência, o desenvolvimento. É bom a gente até falar em crescimento e desenvolvimento econômico, porque na época havia uma certa crença que crescimento gerava desenvolvimento. E isso fica muito claro que não é bem assim, ou seja, até a gente vai ter um período chamado milagre econômico, entre aspas, durante o regime militar, principalmente o governo Médici, que o Brasil vai crescer a altas taxas de crescimento e isso não gerando desenvolvimento. O desenvolvimento ele está muito mais além, ou seja, é o que? Uma melhora do bem-estar de vida das pessoas, enfim. Que é uma discussão bem latente hoje, bem propícia hoje, né? Porque esse argumento que o país está crescendo, embora há uma crise internacional, que o país não está crescendo no seu potencial, mas também a gente tem uma das taxas de desemprego menores da história, né? Então, é interessante a gente explorar um pouco mais aquele período do Jango, do JK, e depois ali o período pós-golpe militar, né? No sentido de entender um pouco o seguinte, né? Como é que, ao mesmo tempo que se aprofunda o processo de industrialização da economia brasileira no pós-30, né, tem todo um período entre guerras ali em que essa industrialização ela é muito voltada para dentro, muito decorrente do esforço interno e das restrições externas em relação a importações de bens que vinha acontecendo antes. E na sequência do pós-guerra, há todo um movimento da economia mundial, em especial de 1950 em diante, um deslocamento de base produtiva mesmo do centro para os países ditos periféricos, semiperiféricos, né? E o Brasil se insere nesse marco, em especial no governo JK, com bastante profundidade. Mas na sequência vem o Jango, né? Com todas aquelas questões que o senhor levanta ali, e tenta meio que disciplinar essa entrada de capitais e ajustar com as forças internas, né, um certo nacional desenvolvimentismo, né, que depois se quebra com a ditadura. Sim. Né, bom, a gente chega num nível de internacionalização da nossa base produtiva que vai exigir cá com o Collor, na década de 90, um aprofundamento da abertura, né, vamos dizer assim, e nos coloca uma série de restrições do ponto de vista da gestão da política econômica, né, porque com a base produtiva altamente internacionalizada, o requerimento das empresas internacionais aqui dentro, de remessa de lucro e de transações com as suas matrizes, nos coloca um conjunto de restrições enormes para gerenciar a política econômica, né? Sabe que se tu olhares, por exemplo, o balanço de pagamentos hoje, tu vai ver uma das contas que mais crescem é a própria balança de serviços, né? E também muito ligado à questão dessa remessa de lucro, né? Da enorme desnacionalização que houve na economia brasileira, né? Durante o governo Fernando Henrique e continuando no governo Lula. Então isso acaba sendo fruto, né? Mas voltando ao primeiro ponto, né? Foi muito interessante que tu comentaste pelo seguinte. Antes, eu vou fazer uma breve introdução até para o nosso ouvinte poder compreender. A economia, ela, de certa forma, está dividida em departamentos, né? Tem chamados departamentos de produção e departamento de consumo. Departamento de consumo é formado pelos bens de consumo não duráveis, roupas, alimento, têxtil, enfim, e os bens de consumo duráveis, eletrodomésticos, automóveis. E no departamento de produção tem os bens intermediários, são bens que servem para produzir outros bens, e os bens de capital, que são máquinas e equipamentos que servem para produzir bens. Né? Bom, quando o Getúlio, antes de 30, essa industrialização que vai acontecer até no século anterior, ela vai surgir muito em decorrência das respostas, né, às quedas da venda de café.
a política de defesa do café, por meio da questão até da desvalorização do câmbio, vai tornar os produtos importados mais caros e facilitar a fabricação desses produtos em âmbito nacional. Após o colapso, né, da economia mundial em 29, as quedas e, por consequência, até a ascensão de Getúlio Vargas, né, por meio de um golpe depondo o presidente Washington Luiz, o mercado de café começa a meio que cair, né, as vendas, e com um governo que começa a ter uma visão diferente, né, que esse governo ele não vai surgir da oligarquia cafeira, né, São Paulo e Minas, principalmente, Rio. Um governo que ele surge até, de certa forma, não que ele vá deslocar completamente esse núcleo da economia cafeira, mas ele vai meio que começar a ter uma outra visão de país, até de acelerar o processo de industrialização que começa a ser cada vez mais forte na Europa, né? E aí, por meio disso, o governo vai começar a adotar algumas medidas diretivas, né, no sentido de aprofundar o processo chamado processo de substituição de importações. Bom, nesse contexto, o Estado vai ficar principalmente responsável pela questão dos bens intermediários, infraestrutura, né, aço, ferro, enfim, siderurgia, e passando uma boa parte para a iniciativa privada na questão dos bens de consumo não durável. Isso principalmente no governo Getúlio, né? Bom, o que acontece? O Getúlio acreditava que uma outra etapa desse processo seria o aprofundamento da substituição de bens de capitais. Só que quando o JK chega ao poder, até antes com o Café Filho vai promulgar uma instrução da SUMOC, que na época é tipo um banco central, a instrução 113, que acaba beneficiando o capital estrangeiro em detrimento do capital nacional. Então isso, de certa forma, é um tiro no coração do projeto nacional desenvolvimentista. E o JK, embora tenha na aliança os trabalhistas do antigo PTB, né, o JK ele acaba não revogando isso. Ele continua isso. E isso vai enfraquecendo o projeto nacional desenvolvimentista. E o JK, ao invés de aprofundar a substituição dos bens de capitais, que está no livro, né, que é outra coisa que o livro acaba detectando por meio das mensagens ao Congresso, enfim. Em vez de ele acabar aprofundando os bens de capitais, ele vai aprofundar os bens duráveis. Que aí é a questão principalmente do setor automobilístico, né, que só agora a gente começa a retomar a importância das ferrovias. Lá no governo JK, as ferrovias meio que são deixadas um pouco de lado e a prioridade passa a ser as rodovias, até pela questão do setor automobilístico, né, se instalando e aprofundando a sua inserção no Brasil. Então, esse projeto, de certa forma internacionalista, né, que começa a ser aprofundado no governo JK, continua no regime militar e chega no seu auge no governo Collor do Fernando Henrique Cardoso, ele acaba, de certa forma, contrariando, né, a visão do Jango. Então, quando o Jango retoma o poder, quando ele chega ao poder, a presidência da República, ele, de certa forma, tenta retomar esse projeto nacional desenvolvimentista, que ele revoga essa instrução, cria a instrução 204, se não me engano, que acaba meio que tentando favorecer a substituição dos bens de capitais. Então, esse é um contexto, né, que até hoje, de certa forma, perdura isso, porque a economia brasileira teve um enorme processo de internacionalização. Hoje, falar em nacional desenvolvimentismo é muito complicado, até porque a inserção das empresas multinacionais ela está ao nosso redor, né? A gente acorda, já está em contato com alguma coisa de alguma empresa multinacional. Então, falar em nacional desenvolvimentismo hoje é muito diferente. Alguns autores trazem a questão do novo desenvolvimentismo, neodesenvolvimentismo, ou como eu, que a minha linha atual de pesquisa agora é sobre o governo Lula-Dilma, né? Alguns falam também sobre a questão do social desenvolvimentismo, né? A professora Maria da Conceição Tavares, há poucos dias, numa entrevista, vinha exatamente nessa linha, dizendo que era praticamente impossível falar hoje em nacional desenvolvimentismo, e ela que é uma das mestras na área, né? Tem um livro importante dela sobre o processo de redução de importações, né? E enfim, isso lá atrás, ainda na época da CEPAL, que ela estava vinculada à CEPAL, né? E está posta aí essa questão, né?
a economia está com uma base produtiva internacionalizada, o Estado fazendo um esforço enorme para ter uma estrutura capaz de intervir na economia de alguma maneira. E na época em que Jango propunha suas reformas, a economia nacional passava por grandes modificações, né? Tanto eram reformas necessárias que no seu livro você faz uma relação entre as proposições de João Goulart e aquilo que mais tarde o próprio regime militar veio adotando, né, com outro viés, no PAEG e no segundo PND, né? O senhor poderia nos falar um pouco disso? Ou seja, o que o João Goulart propunha e o que feição tomaram aquelas reformas sob o regime militar? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que está sendo uma das melhores entrevistas que eu estou dando, até porque é muito bom quando tu vê que a pessoa leu o teu livro, né, do início ao fim. Também é um desafio, né, porque a gente não lembra de algum ponto. Enfim. Bom, é interessante até que esse ponto que tu está comentando. Primeiro, falaste da questão, que embora o livro trata de um período 61 a 64, até antes, né, porque traz desde o governo de Vargas, na minha opinião, na minha humilde opinião, as reformas estão na pauta do dia. Ou seja, se a gente for ver, a gente necessita de uma reforma política, tanto que eu acho que muito fruto das manifestações de junho do ano passado se deveu contra o descontentamento político em todas as instâncias, né? Então nada melhor para como resposta a isso uma reforma política. A complexidade de tu fazer uma reforma política por meio de um congresso é que muitas vezes o congresso ele pode ter um certo viés nessa reforma política. Então, na minha opinião, a necessidade de uma Assembleia Constituinte, enfim, embora alguns juristas dizem, né, que não existe exclusiva para a reforma política, enfim. Outra reforma que é extremamente atual é a questão da reforma tributária. Mas não uma reforma tributária como foi feita no PAEG, simplesmente aumentar e centralizar imposto. Se a gente for olhar o sistema tributário brasileiro, a gente vai ver que grande parte da arrecadação do governo se deve a mais impostos regressivos, ou seja, aqueles impostos que quem ganha mais paga menos em relação à sua renda, ou seja, quem paga imposto. No Brasil, tem a questão que se paga muito imposto. Se a gente for olhar, isso é uma meia-verdade, ou seja, se paga muito. O pessoal com menos dinheiro, ou seja, as classes mais baixas pagam muito imposto e as classes mais altas pagam pouco imposto no país. Né? Porque a gente tem um sistema tributário de caráter mais regressivo do que progressivo. Regressivo, imposto sobre mercadorias, produção, que acaba até onerando o custo, né? Os chamados impostos indiretos. Os chamados impostos diretos que deixam o custo até o nível de competitividade, afeta o nível de competitividade. E em contraponto a isso, o imposto progressivo, que é imposto sobre patrimônio e renda. Né? Então, só que por que é tão difícil fazer uma reforma tributária? Tinha um ex-chefe meu que dizia que o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso. Né? E ainda mais se tu tem um congresso conservador que, de certa forma, reflete uma boa parte de interesses de uma elite mais conservadora, e aí tu vai fazer uma reforma tributária que vai mexer nessa questão. Esse é um dos grandes motivos pelo qual a reforma tributária nunca saiu, e só remendos de reforma tributária, que é no sentido de aumentar o imposto, criar, enfim, mas não mudar na sua essência. Assim é como a questão da reforma da educação, embora a gente tenha tido um avanço, né, na questão do ensino técnico profissionalizante, enfim. Então, muitas das reformas de base são atuais e muitos dos problemas do país também são atuais. Né? A própria, se a gente for olhar hoje, uma boa parte da imprensa acaba atribuindo que o Brasil sofre baixo crescimento econômico e uma leve aceleração inflacionária. Um aumento da inflação. Se a gente for ver, esse período do Jango também era né? E aí tem duas propostas, uma de âmbito mais conservador, né? E a outra no sentido de, quem sabe, até aprofundar, né? Trazer em pauta as reformas de base, né? Que foram interrompidas com o golpe civil-militar. Bom, elas foram interrompidas, de certa forma, na sua essência, né? Embora algumas foram feitas. Por exemplo, o PAEG, que é o Plano de Ação Econômica do governo durante o governo Castelo Branco, que ele tinha dois viés, um de combate à inflação, por meio do combate do déficit público, arroz salarial, né? E o outro, as chamadas reformas estruturais, que eram basicamente três. A reforma tributária, mas não a reforma tributária do Jango, uma reforma tributária que centralizava e aumentava o imposto. A reforma financeira, né, que o Jango propunha a criação do Banco Central, os militares vão criar o Banco Central,
né? E a reforma do comércio exterior, que aí, de certa forma, acaba com a questão da remessa, da restrição à remessa de lucro, enfim. Essas são algumas das ações que vão... algumas reformas são feitas, mas bem diferentes. E agora, embora algumas parecidas, como a criação do Banco Central, mas a maioria bem diferente do que era proposto pelo Jango. O Jango tinha reformas com viés muito mais redistributivo e não, né, concentrador, de certa forma, como foram algumas reformas do PAEG. Mas assim, quando tu começaste a tua fala, tu estava, de certa forma, falando do que seria o quarto capítulo do livro. Né? Que na verdade, esse quarto capítulo, até depois... eu e meu antigo, meu ex-orientador, o professor Pedro Fonseca, a gente acaba escrevendo um artigo sobre isso, até apresentando um congresso lá, uma conferência internacional lá na USP, que a gente eu começo a pesquisa, e daqui a pouco o principal objeto, que é o projeto de nação do governo João Goulart, Plano Trienal e as Reformas de Base, né? Até esqueci de, né, editora Sulina. Editora Sulina. Tá? A venda, né, nas melhores livrarias da cidade, fazer uma propaganda também, né, quem quiser comprar o livro, tá, entra na internet, entra em qualquer livraria, digita o nome Cássio Silva Moreira ou o nome do livro e vai estar lá para comprar e receber em casa, né, provavelmente sem frete em alguns lugares. Bom, e aí a pesquisa ela começa para detectar qual é o projeto, se existia projeto e qual seria ele, e aí no meio da pesquisa a gente se dá conta de uma coisa que poderia ser fruto de um novo livro ou uma nova tese. Então ganha tanta importância essa parte que ela acaba se tornando um apêndice. Porque o livro ele vai até 64, só que esse assunto que a gente trata, ele vai até 74, né, 79. Sim. 74, 79, para quem não sabe, quando assumiu o governo Geisel, né, e foi lançado o segundo PND, o Plano Nacional de Desenvolvimento. E aí o livro ele meio que sugere, faz algumas, né, um cotejo, né, em relação a muitas semelhanças entre o segundo PND e o que era proposto do governo Jango. Por exemplo, política externa dependente no sentido de aprofundar até o comércio com os países da África e Ásia. Jango propunha, os militares vão... Né, a questão até da energia nuclear, a questão da descentralização espacial dos investimentos, né? Potássio, siderurgia, aço, a petroquímica na Bahia, no Rio Grande do Sul. Várias coisas já estavam no documento da mensagem ao Congresso Nacional de 64. Né? A própria criação da hidrelétrica de Itaipu, o Jango propunha as 7 quedas, né? Que seria mais ou menos um espaço perto, parecido. Então, e outra coisa, principalmente, o Jango propunha a substituição de importações em bens de capital. Os militares, de certa forma, acabam dando golpe e alguns argumentando até que, inclusive, o processo de substituição de importações chegou à sua estagnação, ou seja, seu fim, e os militares retomam o processo de substituição de importações agora em bens de capital. Ou seja, o que o Jango defendia lá em 64, os militares vão começar a fazer a partir de 74. 10 anos depois. E também a gente não encontrou muita na literatura de como é que surgiu o segundo PND. Né? A impressão que o segundo PND ele meio que cai de paraquedas assim, e isso de certa forma pode ser um indício de que muitas dessas ideias de certa forma foram inspiradas, né? Buscadas lá atrás. Lá atrás. Professor Cássio, nós vamos nos encaminhando aqui para o final da nossa entrevista. Eu vou abrir um espaço aqui para que o senhor faça as suas considerações finais. Então não poderia deixar de mencionar uma obra que está muito em voga aí do economista francês Thomas Piketty, em que ele faz um estudo demonstrando que a ideia de desigualdade social não é um acidente sobre o capitalismo, ela é intrínseca ao sistema capitalista e ela é, na verdade, nas palavras dele, o sistema funcionando normalmente. E que cabe uma gerência do Estado para minimizar essas questões. Exato. Esse livro, até inclusive, ele é muito interessante porque ele traz um ponto que é da questão da meritocracia, ou seja, né, que as pessoas podem... claro que, de fato, a gente já teve vários acontecimentos na história de pessoas que vinham do nada e construíram fortunas. Só que o livro ele mostra também que cada vez fica mais difícil fazer isso, ou seja, geralmente as grandes fortunas elas se devem a heranças, ou seja, cada vez fica difícil aquela pessoa que começa do nada e se transforma, como, né, a gente tem vários casos na história de pessoas que
que começaram lá como office boy, isso daqui a pouco se tornaram mega milionários. E isso é cada vez mais difícil, né? E aí o livro mostra que se não tiver uma participação efetiva do Estado no sentido de diminuir essa desigualdade, ela só vai se aprofundar. E se ela vai se aprofundar, vai ter uma massa cada vez mais de excluídos, que isso gera violência, enfim, várias outras questões. E o livro ele traz muito essa questão até que o Jango trazia na época, né? A questão de uma reforma tributária que, né, dê primazia para os impostos mais progressivos, diretos, sobre o patrimônio e renda, em relação aos que grande parte da população paga, que são os impostos. Só que eu queria que as pessoas entendessem, né, mesmo o ouvinte um pouco mais leigo assim, nos assuntos de economia, o porquê que é tão difícil essa reforma tributária sair. Porque ela depende de um Congresso muito conservador que dificilmente faria uma reforma dessa estirpe. E que se beneficia pela estrutura tributária existente. Com certeza. Bom, em relação ao livro, tá? Em primeiro lugar eu queria agradecer a vocês, tá, pela oportunidade de estar podendo divulgar o livro. Eu também estou à disposição por meio do e-mail cassio.moreira@poa.ifrs.edu.br, no sentido de palestras que a gente está promovendo sobre o livro, tá? Se Deus quiser, o livro vai estar na Feira do Livro agora em setembro, e eu estou vendo com o pessoal da editora agora em agosto, a gente só estava esperando passar a Copa, para fazer algum evento de divulgação, porque não foi feito ainda a divulgação do livro, tá? Então, de repente, se alguém tiver interesse, alguma, né, sociedade, enfim, né, da gente levar uma palestra sobre o livro, né, só entrar em contato por meio desse e-mail, né? E dizer também que o livro, embora seja uma tese de doutorado, geralmente às vezes o pessoal mais leigo, assim, quando fala em economia, as pessoas já, matemática, né, ou algumas coisas. Eu procurei escrever ele de forma bem didática, no sentido de tornar, especialmente o capítulo 1, uma leitura bem agradável a quem não é da área. Então, é um livro mais de história econômica, né? Com alguns dados econômicos enfim. Então, eu acho que é um livro bem... não é só para o pessoal da área, mais da economia, mas é de todas as áreas, e a gente procura contribuir, né, na minha opinião, com um dos políticos mais injustiçados da história do Brasil, que é o presidente João Goulart. Muito obrigado, professor Cássio, pela presença, pelos esclarecimentos, e fica aqui os nossos parabéns pela excelente obra publicada. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado. Estamos encerrando o Controle em Foco. Conversamos nesta edição com o professor Cássio Silva Moreira, autor do livro O Projeto de Nação do Governo João Goulart, editora Sulina. Voltamos na próxima segunda-feira às 11 horas. Trabalharam conosco nesta edição, produção Vera Nunes e Matheus Caporal Goulart, da assessoria de imprensa do SEAP, edição Sérgio Wagner, coordenação da Rádio TCE, jornalista Fernanda Bagatini. Controle em Foco, programa do Centro de Auditores Públicos Externos do Rio Grande do Sul. A apresentação, Josué Martins.